Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática definitiva dessa semana, eu vou falar sobre equações e inequações logarítmicas, tá? Então, o assunto dá continuidade a funções logarítmicas e não vai ter nenhuma teoria nova. É tudo que a gente aprendeu até aqui de logaritmo, a gente vai aplicar, tudo bem? Então, vai ser basicamente exercícios na aula de hoje e vai ter só uma coisinha nova que eu vou falar na parte de inequações, tudo bem? Mas é só uma coisa nova, o resto é tudo na aplicação de propriedade e assim por diante, tá? E antes de começar a fazer os exemplos aqui com vocês, eu peço, por favor, que vocês deem um joinha nesse vídeo, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Então vamos lá para os exemplos de hoje, tá? Qual o valor de x nas expressões seguintes, tá? Então eu comecei com o exemplo A aqui, log de 2x mais 3 na base x igual a 2, tudo bem? Então, a gente pode aplicar a definição de log que a gente aprendeu em algumas aulas passadas, tudo bem? Então, a base do meu logaritmo passa para o outro lado e vira a base da minha exponencial. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 2x mais 3 igual a x elevado a 2. Então, meu x, que era a base do meu log, virou agora base da minha exponencial, tudo bem? E assim eu caí numa equação quadrática, bem simples de resolver, tudo bem? Então, só escrevendo aqui para ficar um pouco melhor a minha equação, né? Vai ficar assim, x quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E aqui a gente pode resolver por Bhaskara ou por soma produto. Eu vou resolver por soma produto porque parece ser bem simples aqui, tudo bem? Então, soma. Só lembrando aqui, né, que o meu A é igual a 1, meu B é igual a menos 2 e meu C é igual a menos 3, tudo bem? Então, a soma vai ser menos B sobre A e o produto será o termo C sobre o termo A. Portanto, menos B é menos 2 sobre A, que é igual a 1. Então, soma igual a 1. E o produto será menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. Portanto, eu preciso achar duas raízes com soma 2 e duas raízes com produto menos 3. Tá? Então, serão, por exemplo, 3 e menos 1. Então, eu vou só escrever melhor aqui. A minha primeira raiz é 3 e minha segunda raiz é menos 1. Se eu somar 3 com menos 1 vai dar 2, e o produto entre 3 e menos 1 vai dar menos 3. Então, confere. Então, x1 é meu 3 e x2 é igual a menos 1. Tá? E eu parei por aqui? Não parei. É porque é o seguinte, eu preciso ver quais são as condições de existência do meu logaritmo. Tá? Então, eu preciso ver para quais valores de x o meu logaritmo existe. Tudo bem? Então, quais são as condições de existência desse meu logaritmo? Então, se a gente lembrar da aula passada, as condições de existência serão três, né? Onde o meu logaritmando é maior que zero, portanto 2x mais 3 é maior do que zero. A minha base também tem que ser maior do que zero. E minha base também tem que ser diferente de 1. Então essas são as três condições para que meu logaritmo exista, tá bom? Então, se a gente olhar para nossas raízes, né? Então eu tenho aqui x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1. Essas são as minhas raízes. 3 é maior que zero, porém x2 é negativo, tá bom? Mas pela segunda condição de existência nossa aqui, a minha raiz tem que ser maior do que zero. Então, meu valor de x2 não será utilizado, apenas o valor de x1 igual a 3. E daí acabou o meu exercício, tá? A minha solução final, eu posso escrever aqui, S, entre colchetes, 3. Então, minha única solução é igual a 3. Tudo bem?
Vamos agora para o segundo exemplo. Eu tenho log de 3x mais 2 na base 4, igual a log de 2x mais 5 também na base 4. Então, eu tenho que o log do lado esquerdo precisa ser igual ao log do lado direito. Tá? Se as bases são iguais, né, a base é 4 aqui nesse caso, então meu logaritmando também tem que ser igual do lado esquerdo e igual ao lado direito. Tá? Então eu preciso apenas igualar os logaritmandos. Então eu vou ter que 3x mais 2 igual a 2x mais 5. Aí eu caio na equação do primeiro grau, bem fácil de resolver. Tá? Posso passar 2x para o outro lado, vai ficar apenas x, e do lado direito, 5 menos 2, que é igual a 3. E pronto. Essa aqui é a minha resposta. Muito fácil e muito rápido. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa na equação exponencial, que eu falei para vocês algumas aulas passadas. Né? Então, por exemplo, vou colocar um lembre-se aqui, tá? Lembre-se da equação exponencial. Tá? Lembre-se. Então, por exemplo, eu tinha aqui uma equação exponencial do tipo 2x igual a 2 elevado a 4x mais 2, por exemplo. Sei lá, né? Então, se eu tenho uma igualdade, bases são iguais, então os expoentes também têm que ser igual. O lado esquerdo tem que ser ao lado direito. Mesma coisa que no log, tudo bem? Então eu descobri que x igual a 3. A gente tem que ver agora se esse x igual a 3 está dentro das minhas condições de existência. Tá? Então eu posso fazer as três condições que a gente já conhece, né? Logaritmando maior que zero, base maior que zero e base frente de 1. Aqui nesse caso é muito mais fácil eu substituir o 3 dentro dos meus logs. Né? Então eu vou ficar aqui meu primeiro log aqui, log na base 4, 3 vezes 3 mais 2. Então eu vou ter que log na base 4, 9 mais 2 é igual a 11. E esse log existe. Então, esse aqui existe. Então, tudo bem x ser igual a 3 para o primeiro log. Para o segundo log é a mesma coisa. Então, vou fazer mais rápido aqui. Log na base 4, 2 vezes 3, 6, mais 5, também 11. Então, de fato, os dois logs são iguais. E o resultado está certo. Não só está certo, como os logs existem, né? Então, essa é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Também existe. Mais um exemplo agora, pessoal, e eu tirei esse exemplo das questões extras, tá? Então, se não me engano, é a questão número 1 dessa sessão. Então, eu tenho log de x² mais y² igual a 2 vezes log de x mais y, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma equação, só que eu tenho um problema aqui, tá? Eu tenho um fator 2 aqui na frente do meu log. Então, nesse caso, eu não posso igualar meus logaritmandos, tudo bem? É porque eu tenho esse fator 2, já que o lado esquerdo não é igual ao lado direito, tudo bem? Então, eu preciso ter que log de um lado igual ao log do outro lado, sem nada na frente dos logs, tá? Então, o que eu posso fazer com esse 2? Eu preciso sumir com ele na frente do log. E o melhor jeito para fazer isso é passar o 2 que está multiplicando o log como expoente do logaritmando. Tudo bem? É uma propriedade muito importante e muito útil para a gente, que a gente usa toda hora em log, nas questões de log. Tudo bem? Então a gente vai ter que log de x² mais y² na base 10, tá? O 10 é sempre implícito aqui, tá? Igual a log de x mais y². Então, meu logaritmando virou um quadrado perfeito, né? Mas agora sim, eu tenho log de um lado, log do outro. Eu posso igualar os logaritmandos, já que a base é igual aqui, né? Então, eu vou ter que x² mais y² igual a quadrado perfeito, né? Eu posso abrir esse quadrado perfeito. Então, eu vou ter que x² mais 2 vezes xy mais
y². Então, eu tenho dois termos iguais, o lado esquerdo e o lado direito, que é o x, então eu posso cortar x com x, e y com y do outro lado. Tudo bem? E o que eu vou cair? Eu vou cair em 2xy igual a 0. E desse 2 eu posso passar para o outro lado, né? É dividido com meu zero, e vai dar simplesmente x vezes y igual a 0. E aqui a gente fica se perguntando, tá, mas e agora? Para onde que eu vou? Como que eu faço para sair daqui? Então temos, nesse caso, três opções. Eu tenho onde, vou escrever aqui, vai. Eu tenho aqui três opções, onde meu x é igual a 0 e y é diferente de 0. Eu posso ter agora que x é diferente de 0 e y é igual a 0. Então, nesses dois casos, a minha multiplicação xy vai dar igual a 0. Ou eu posso também ter, no último caso, x é igual a 0 e x também é igual a 0. Né? Só que pela condição do meu problema, eu tenho que x é diferente de y. Então, essa condição aqui, olha só, essa condição aqui não convém para a gente. Não convém. Então, eu tenho duas opções para meu problema. Tá? Eu posso usar qualquer uma aqui que vai dar certo. Eu vou usar essa primeira aqui, mas eu posso escolher a segunda também, não tem nenhum problema. Então, eu vou ficar com que eu preciso descobrir a somatória x elevado a y mais y elevado a x. Tudo bem? Então, supondo que o meu x é igual a 0, né, eu tenho 0 elevado a y, né, e sendo que y é real e não negativo, pode ser qualquer número então, desde que não seja negativo, mais y, qualquer número não negativo, elevado a 0. Tá? 0 elevado a qualquer número é 0. E y elevado a 0, né, é 1. Então, minha somatória vai dar igual a 1. E esse é o meu resultado final. Tudo bem? Já falei tudo que eu queria falar sobre equações logarítmicas. Agora vamos falar sobre inequações. E aqui nesse ponto tem um detalhe importantíssimo e que é muito perigoso a gente errar nos exercícios, tá? Por quê? Porque na equação vamos ter dois casos a ser considerado, tá? Quando a base A for maior do que 1 e quando a base estiver entre 0 e 1, tá bom? Então, só lembrando desses dois gráficos, né? Eu tenho um gráfico estritamente crescente, quando minha base for maior que 1, e entre 0 e 1, a minha função é estritamente decrescente, tá bom? Onde sempre minha função passa pelo ponto 1, nos dois gráficos no eixo x, tudo bem? Então, vamos supor aqui na base maior do que 1, eu tenho dois pontos aqui no meu eixo y, tá? Então, eu tenho esse ponto log de x1 na base A, tá? E esse log vai enxergar através da função no eixo x um ponto x1. Eu tenho um outro ponto aqui, que é o log de x2 na base A. E esse log enxerga no eixo x um outro ponto x2 através da minha função log. Tudo bem? E é claro aqui que a gente vê que se o log de x2 é maior do que o log de x1, né? Então eu vou escrever aqui log de x2 na base A for maior do que log de x1. Nesse caso aqui, na função estritamente crescente, eu vou ter um C e somente C. x2 é maior do que x1. Só lembrando que esse C e somente C quer dizer que vale tanto a ida quanto a volta. Ou seja, log de x2 maior do que log de x1. Então, x2 é maior que x1. E vale também a volta. Se x2 é maior que x1, então é válido que log de x2 é maior que log de x1. Tudo bem? Mas agora, no caso onde a minha base estiver entre 0 e 1, tá? Mesma coisa, eu considero dois pontos aqui no meu y. Então, eu tenho aqui log de x2 da base A e log de x1 da base A. Esse log de x2 enxerga esse ponto x2 no eixo x, e o log de x1 vai enxergar, através da minha função,
no eixo x um ponto x1. Tudo bem? Nesse caso aqui, log de x2 continua maior do que x1, porém o x2 inverteu o sinal da minha desigualdade, né? Eu tenho que x2 é menor do que o meu x1, né? Então, vou escrever aqui. Vou só fazer uma divisão aqui. Então, eu tenho que log de x2 é maior do que meu log de x1. C e somente C. Nesse caso aqui, onde a minha base estiver entre 0 e 1, eu vou ter que o meu x2 é menor do que o meu x1. Tá bom? Então, na base A aqui. Então, a minha diferença importante aqui é que quando a minha base estiver entre 0 e 1, eu vou mudar meu sinal da desigualdade, né? Então aqui no meu log é crescente, na base entre 0 e 1, o meu sinal da desigualdade inverte, tudo bem? Essa é a diferença para a base maior do que 1, tá? Que o sinal da desigualdade não se altera. Então vamos agora para os exemplos de inequação, tá? Nesses exemplos, então, eu quero encontrar os valores possíveis de x. No item A, eu tenho que log de 3x mais 1, na base 3, é menor do que 2. Então, aqui, precisamos aplicar a definição de logaritmo, tá? Onde a base 3 log passa para o outro lado, virando base da minha exponencial, tudo bem? Então, eu tenho que 3x mais 1 é menor do que 3 elevado a 2, tá? Então, simplificando isso aqui, eu tenho 3x mais 1 menor do que 9. Portanto, passando o mais 1 para o outro lado da minha equação, eu tenho que 3x é menor do que 8. Ou simplesmente x é menor do que 8 sobre 3. E essa aqui é uma parte da minha resposta, tá? Não parou por aqui, porque lembre-se, a gente sempre tem que tratar as condições de existência para todos os logaritmos, tá? Então, nesse caso aqui, a minha base é 3, é maior do que 0, diferente de 1, então não tem problema. Mas o meu logaritmando precisa ser maior do que 0, tá? Então, a gente precisa tratar essa condição de existência. Então, condição de existência, eu tenho que 3x mais 1 tem que ser maior do que 0, tá? Então, quando eu resolvo essa equação, eu fico que x é maior do que menos 1 sobre 3. Então, eu tenho duas desigualdades e preciso achar a solução entre elas, né? Preciso achar a intersecção entre essas duas desigualdades. E por isso a gente tem que colocar o nosso varal, né? Então, escrevendo aqui que eu tenho o meu varal. Então, a primeira equação eu tenho valores menores que 8 sobre 3, né? Então, aqui bola aberta, né? Porque eu tenho x menor do que 8 sobre 3. Por isso, não incluo esse valor, né? 8 sobre 3. Quero valores menores, né? Então, aqui, valores menores. E aqui no na minha outra reta, eu tenho bola aberta no menos 1 sobre 3. Quero valores maiores do que esse ponto, né? Então, são valores à direita aqui. E para achar a minha intersecção entre essas duas retas, eu prolongo aqui, prolongo o 8 sobre 3. Então, eu tenho bola aberta no 1 sobre 3 e bola aberta também no 8 sobre 3. E qual que vai ser minha intersecção? Será entre menos 1 sobre 3 e 8 sobre 3. Solução final, portanto, solução. Posso fazer aqui intervalo de colchete aberto, menos 1 sobre 3 até 8 sobre 3, também aberto. E essa aqui é a minha solução final desse exemplo, tá? Vamos agora para o exemplo B. Nesse caso, pessoal, eu tenho a base do log igual a 0,2, ou seja, entre 0 e 1. Nesse caso, então, eu preciso inverter o sinal da minha desigualdade, que aqui é menor, e vai virar sinal de maior, tá? Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, então. Eu tenho aqui x² mais 1, né? X² mais 1 será, dessa vez, maior, eu inverto o sinal da minha desigualdade, maior do que 2x, 2x menos 5, tá bom? Então, só reescrevendo essa
e na equação quadrática, eu vou ter que x² menos 2x mais 6 maior do que zero, tudo bem? Só lembrando aqui, então, que A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C igual a 6. Então, se eu encontrar meu discriminante, meu delta, né, será b² menos 4 AC. Portanto, meu delta é negativo, tá? Menor do que zero. Nesse caso, então, eu não vou ter soluções com os reais. O meu gráfico, então, não vai cruzar em nenhum momento o meu eixo x. Vamos desenhar um gráfico aqui, então. Então, eu tenho aqui o eixo x e uma função, uma parábola, né, de concavidade para cima, porque o meu sinal do x² é positivo. Por isso que a concavidade para cima. Todos os valores aqui, nesse gráfico, serão valores positivos de x, em qualquer região que eu pegar no meu gráfico. E como eu quero valores positivos, então todos os valores de x aqui na minha reta serão soluções da minha inequação quadrática, tá? Então aqui nesse caso, qualquer x pertencente aos reais será a solução da minha inequação quadrática, tá bom? Se o meu enunciado fosse apenas para encontrar soluções dessa inequação quadrática, eu pararia por aqui no exercício. Mas quando eu peço as soluções da minha equação logarítmica, então eu preciso encontrar primeiro, né, as minhas condições de existência, tudo bem? Então aqui nesse caso eu tenho duas condições. Então eu vou escrever aqui condições de existência. Do primeiro logaritmo, eu tenho aqui que x² mais 1, que logaritmando, né, tem que ser maior do que zero. E o segundo log, né, tem que ser 2x menos 5 maior do que zero também. Então são essas duas condições que eu preciso ter para que os logs existam, né? Nessa primeira condição aqui, eu tenho que 2x² mais 1 maior do que zero. Para qualquer x que eu substituir aqui na minha inequação, somado com 1, vai ser sempre maior do que zero, né? Já que 1 é logicamente maior do que zero, né? E qualquer valor que eu inserir aqui, x negativo, x positivo, x irracional, qualquer x elevado ao quadrado vai ser sempre positivo, tá? Então, nessa primeira inequação, eu tenho que, para qualquer x pertencente aos reais, vai ser solução, tá? Assim como eu tinha na equação quadrática aqui, né? Para qualquer x pertencente aos reais, é solução. Então, eu não tenho que me preocupar com essas duas condições, né? Mas agora, a condição 2x menos 5 maior que zero vai me dar um limite nesse caso, tá? Então, resolvendo aqui essa inequação, né? Eu tenho que x é maior do que 5 sobre 2. Então, esse sim vai me dar um limite, já que os outros, para qualquer valor de x, era a solução. Aqui nesse caso, apenas para valores maiores, né, do que 5 sobre 2, ou 2,5, né? Então minha solução, então vou escrever aqui a minha solução, né, será colchete aberto, porque eu não estou incluindo 5 sobre 2, né? Colchete aberto de 5 sobre 2 até mais infinito, né? E claro, colchete aberto, nesse caso. Então, valores à direita de 5 sobre 2 será a solução da minha inequação logarítmica, tá? Então, sempre quando tiver uma equação logarítmica ou uma inequação, nunca se esqueça de aplicar as condições de existência onde houver o x, né? E também só um adendo também, né? Só reforçando que quando a base estiver entre 0 e 1, sempre inverte o sinal da desigualdade. Sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu nunca vi cair em questões de provas recentes, né? Na FUVEST, Unicamp, Enem, que seja, né? Eu nunca vi questões também lá no livro, texto de vocês. Eu também não consegui encontrar nenhuma questão que envolvia base entre 0 e 1, tá? É que eu acho que é muito nota de rodapé isso, né? Muito detalhe, e que se o cara colocar para vocês uma questão
com esse tipo de base, muita gente vai errar, né? Já que é um detalhe muito pequeno no nota de rodapé, né? Então é mais interessante as pessoas cobrarem, né, a base de maior do que 1, né? Já que é difícil lembrar, já que a gente vê tanto conteúdo, né? É difícil a gente lembrar que quando a gente tem base entre 0 e 1, a gente inverte o sinal, né? Depois de tanto conteúdo é difícil de lembrar disso, né? Por isso que eu acho que é bem difícil de cair esse tipo de base, tá bom? Então por isso é só, tá? Essa semana eu paro por aqui e na outra semana eu vou fazer uma revisão de funções, tá? E então obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima semana, tá? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.